Oi, 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 gente boa, gente querida, gente de Deus. Antes de qualquer coisa, apenas levando em consideração as lógicas do algoritmo dessa plataforma, se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Basta tocar aí, inscrever-se. Ao lado tem o sininho, clique nele para que ele avise todas as vezes que a gente postar algo novo que for entrar no ar. O algoritmo adora isso, tanto quanto ele adora um like. Antigamente aqui, o Braulio tinha um GC que eu acho que ainda deve estar aí por dentro, Caio. E sempre, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no programa, ele lembrava automaticamente, entrava aquele GC dizendo inscreva-se, toque no sininho e dê o seu like, porque isso é importante para que o algoritmo coloque a gente na frente, para que a nossa visibilização seja maior. E tanto maior quanto seja essa visibilização, mais maravilhosas as coisas serão para a vida de um monte de gente. Eu ouço histórias lindas, lindas, lindas que eu queria que vocês todos ouvissem. Muita história linda. Como ontem à noite, por exemplo, a minha mulher me leu uma carta escrita por uma pessoa que, não conseguindo falar comigo, eu não sou uma pessoa de muita comunicação na internet. Eu não leio o que escrevem nos directs, os comentários. Quando é pouca coisa, eu acho que os comentários que virão naquele dia serão controversos e de uma certa relevância, eu dou uma olhada. Mas eu trabalho com muitas frentes, não dá. Se eu for ficar só olhando o comentário das dezenas de posts meus que rodam o tempo todo por aí, pela internet, eu não faço mais nada, eu não tenho mais vida. Então, não dá para eu entrar nos directs. Às vezes tem gente que diz, falei contigo no direct. Eu nem sei usar direito o direct. Eu, no máximo, uso um aplicativo, hoje em dia, que é o WhatsApp. Até o e-mail, que eu usei aos milhões durante anos e anos. Quando só ele existia, eu abandonei. Hoje tem gente que abre os meus e-mails, vê, faz, mas eu não dou conta. E quanto mais o tempo passe, mais necessidade eu tenho de me concentrar em menos coisas, para tentar fazê-las e realizá-las e fazê-las, se Deus permitir, um pouquinho melhor. Mas voltando à carta que foi enviada para o meu filho Daniel, que também aparece divulgando o serviço de aconselhamento dele. E a pessoa escreveu para lá, disse, por favor, faz isso chegar até o pastor Caio para mim, você pode fazer esse favor? Aí escreveu uma carta longa e ele entregou para minha mulher, para Adriana. E a Adriana leu e achou muito linda a história dela e muito triste, muito doída também, muita dor. As pessoas vivem experiências de muita dor. E aí à noite, quando eu já tinha mais ou menos cessado a minha atividade, ela falou, olha, tem algo aqui que eu queria ler para você. E leu para mim. Nem precisei ler, ela foi lendo. E aí eu falei, bom, deixa eu mandar uma resposta para ela. E pedi ao meu filho que fizesse essa intermediação. E gravei um áudio que eu achei que era longo o bastante, pertinente o suficiente, significativo e relevante a tudo quanto ela tinha me dito e a dor que ela estava experimentando. Pois bem, o que aconteceu, como acontece e é a história repetida de milhares de outros, é que ela já tinha feito aquele périplo religioso.
já tinha ido para aqui, para ali, para acolá, para além, para transalém, para tudo que você quiser imaginar, procurando, 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 e sempre aquela angústia, uma incompletude, e ela vai fundo. Ela disse, eu entro, eu não quero ficar na superfície, eu estudo aquela realidade religiosa, doutrinária, ideológica, filosófica, o máximo que eu posso. Mas saindo de tudo com meu coração incompleto. Até que numa certa agonia de alma, ela teve uma intuição de que ela iria naquele dia encontrar uma resposta se ela fosse procurar alguma coisa no YouTube. E ela foi aleatoriamente. E aleatoriamente ela me achou porque o algoritmo me jogou na cara dela. E ela viu uma mensagem. E ela ouviu. E quando ela acabou de ouvir, ela ficou absolutamente tomada por algo que ela nunca tinha experimentado na vida e falou, eu vou ver mais. Aí foi pro meu canal. Aí quando entrou, ela caiu em cima do meu curso, O Caminho do Discípulo, que eu estava dando ainda como aula aqui em casa, às quartas-feiras à noite. Isso foi há 15 anos atrás. E aí ela começou a assistir toda quarta-feira, pegou o que ela tinha perdido e atualizou e começou a assistir. Ela disse, olha, houve uma explosão tão poderosa dentro de mim, a minha vida mudou do avesso. Um poder extraordinário me invadiu, um sentido de significado, de propósito, de razão para ser, para viver, para amar, para me dar. Uma plenitude enorme me possuiu faz anos. E aí ela contou as histórias contemporâneas. Em outras palavras, ela está exatamente preparada, se ela quiser, para começar um grupo do Caminho da Graça, que não precisa nem levar o nome Caminho da Graça, na casa dela, com a filha, o filho, os parentes, amigos que ela tem que procuram ajuda. E ela diz que manda dezenas de vídeos meus para essas pessoas todos os dias, e elas ficam querendo mais. Então, a minha sugestão a ela é de comece a reunir essas pessoas na sua casa, ou na casa de quem tenha o lugar mais adequado para reunir mais gente. Porque o que você está fazendo já é o embrião do que a gente ensina as pessoas a fazerem como multiplicação da palavra do Evangelho para quem queira. E o que eu disse a ela, eu repito aqui a você, que vive a mesma alegria de ter tido a sua tristeza, o seu desespero e a sua agonia tirados assim como algo arrancado com a mão de Jesus. Entrou, pegou, puxou e jogou fora. Pegou, puxou e jogou fora. É assim que acontece. E no silêncio é melhor, meus amigos queridos. Pois bem, hoje eu quero dar continuidade ao que eu anunciei ontem, que era sobre fé e hipocrisia. Eu não sei se você se lembra que eu concluí ontem, tanto a minha fala quanto a oração que eu fiz após o que eu falei, dizendo que aonde há hipocrisia, não pode haver fé. Porque fé carrega intrinsecamente a confissão da genuinidade, da pureza, da simplicidade, da verdade, do que se crê que é e daquilo ao que a gente se entrega, com todo o coração, com toda a mente, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. Isso é antitético, é contraditório, é antagônico em relação à hipocrisia.
A hipocrisia é fachada, é presépio, é cenografia, é palco, é performance, é desempenho, é expressão para consumo de terceiros, é para que outros se impressionem. Você pode estar vivendo realidade diametralmente oposta, mas não interessa. O que interessa para você é que você encarna uma persona e essa persona manifesta como seu alter ego, como sua expressão exterior para impressionamento de terceiros. E isso, como a gente viu quando tratamos do parênteses em Lucas, no capítulo 16, no administrador infiel, quando Jesus diz que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, por esse princípio, essa atitude que eu acabei de descrever da hipocrisia é totalmente repugnante, é nauseante diante de Deus. E, portanto, ela é a própria negação da fé pura e genuína, como a gente também já viu com o publicano e o pecador e o fariseu, o pecador, o publicano e o fariseu que foram ao templo orar. E o religioso, hipócrita fariseu, louvando a si mesmo diante de Deus, orando de si para si, enquanto o publicano ao lado, acerca de quem o fariseu, religioso, fanático e abjeto, dizia: te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como esse pecador. Eu não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimos e toda hora eu dizimo, eu pago a conta, eu mostro para todo mundo que eu te sirvo, que tu és o meu Deus. Não sou como esse homem que não carrega essa bandeira, essa flâmula da fé para onde vai, que não grita contra as atitudes que pareçam ser contrárias ao teu ensinamento. E ele estava lá se louvando. Enquanto isso, o pecador, publicano, coletor de impostos, desprezado, rejeitado, abominado, marginalizado, ao lado dele, sem ter argumentos a falar, sem ter nada, trazia apenas o seu ser, mas o trazia com pureza, com genuinidade, com sinceridade, com verdade, e o trazia diante de Deus. E não falava de si consigo mesmo, mas falava com Deus, e batia no peito, e baixou a cabeça, e dizia: ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta: qual desses dois vocês acham que desceu justificado, abençoado, ungido, beijado pelo amor de Deus para sua casa? Qual dos dois? Qual dos dois? E a resposta a essa pergunta, que é retórica, tem uma conclusão única, básica e simples. O publicano, é claro. O da fé. O que não tinha do que se jactar, se vangloriar, se arrogar, mas que se trouxe inteiro para diante de Deus, diante de quem ele sabia. Ele não passava de um flagrante, como todos nós. E na presença de Deus não passamos de entes em estado de flagrante absoluto. Existimos nus na presença dele. E só o que nos pode cobrir é a justiça que vem da fé em relação ao que Cristo Jesus fez, completou e consumou em nosso favor, e garante como benefício nosso pela sua ressurreição, validando o fato de que ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos, na consciência do Evangelho, na
consciência do Evangelho, o que traz um privilégio extraordinário para o viver, para o existir, para todas as dimensões do nosso ser. Pois bem, ontem eu deixei essa pergunta e deixei-a como uma afirmação peremptória. Porque aonde existe hipocrisia, e a gente viu o tema da hipocrisia quando a gente viu da figueira, lembram? Eu falei aqui 40 minutos na figueira, das folhagens, que não era tempo de figos, que era só performaticidade vegetal da figueira, e como ela era identificada por Israel, com o próprio povo de Israel, de modo que ao falar da figueira, havia uma mensagem que todo mundo percebia, entendia e compreendia. Ao Jesus amaldiçoar a figueira e dizer nunca mais nasça fruto de ti, quem quer que tivesse um pouco de entendimento, um pouco de sensibilidade, de sutileza interpretativa, percebeu imediatamente que ele estava falando do que ele tinha acabado de fazer no templo um dia antes, expulsando todo mundo, os cambistas, os vendedores, aquele festival, aquele bazar brega de mau gosto religioso, só pensava na arrecadação de dinheiro, no enriquecimento sacerdotal e dos que faziam negócios com os sacerdotes no templo, vendendo cultos, vendendo sacrifícios, vendendo campanhas, vendendo no primeiro século as mesmas coisas que adequada e contemporaneamente se vende na mesma perspectiva de engano hipócrita e mentiroso pela religião fetichista dos nossos dias. A mesma coisa. E aí, eu disse que quando Jesus falou isso, nunca mais nasça fruto de ti, os apóstolos que estavam ali nem prestaram atenção na mensagem da hipocrisia. Eles só disseram, ó, que coisa impressionante. E eu disse que é cansativo você ver o crente, o que se diz discípulo, e segue a Jesus, o Evangelho, não aprender nunca. Não aprendem nunca. E eu repeti aqui uma quantidade enorme de feitos que eles tinham visto Jesus realizar na Galiléia, nas aldeias da Alta Galiléia, ou na Samaria, ou até alguns milagres no templo, e estrondosos, irrefutáveis, chocantes, tão inegáveis, que depois de um tempo os religiosos de Jerusalém começaram a dizer, a gente tem que matar esse cara, porque o que ele faz é genuíno e é inquestionável, e se a gente deixá-lo vivo, o mundo inteiro virá após ele, e a gente vai rodar, vai perder o lugar, vai perder o significado, vai perder a importância, vai perder o poder, vai perder o dinheiro, vai perder o status, vai perder tudo. Para ele, que aparentemente não quer nada. Mas o que é que nós somos sem povo? E o povo está indo todo na direção dele. Agora, os discípulos que já tinham visto esses milagres e tudo isso acontecer, já tinham visto que pela palavra de Jesus as ondas se aquietavam, os ventos cessavam. Pela palavra de Jesus os mortos ressuscitavam. Agora, por causa de uma palavra de Jesus relacionada a uma figueira, estava anomalamente prometendo que ela não entregava, hipócrita e mente na sua vegetalidade, dizendo que estava entregando o que não tinha para dar, porque ela só tinha folhas e não tinha frutos. Quando Jesus usa isso como um exemplo, como uma ilustração e diz, nunca mais nasça fruto de ti, e ela começa a secar na mesma hora, as folhas vão caindo. E quem conhece bem figueiras sabe que elas chegam a ser árvores enormes. E as folhas vão caindo, 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 caindo. E eles foram caindo e ficando em estupefação. Disse, olha só, meu Deus, está acontecendo.
E eu disse que no texto de Marcos, mais tarde, quando eles voltam do templo, a figueira tinha virado um tronco seco e eles ficaram ainda mais perplexos. Mas que mostra um problema cognitivo dos crentes, dos discípulos, a começar desses aqui, Pedro, Tiago, João e companhia. Parece que não internalizam, não aprendem nunca, não crescem nunca. Precisa ser repetido o tempo todo e toda hora. Porque eles não se apropriam. Eles não transformam aquilo em compreensão e entendimento deles. Por isso são tão frágeis, tão dependentes de terceiros e tão enganáveis, tão manipuláveis, tão absolutamente retardados e levados e conduzidos na direção que qualquer espertalhão deseje, porque não guardam o espírito da lição, não se transforma em raiz definitiva, plantada no âmago do ser deles. Aí Jesus fala sobre fé, já que eles só tinham conseguido enxergar isso, como secou depressa a figueira, Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, porque a dúvida carrega uma certa hipocrisia quando se trata de você confessar Jesus, como era o caso deles aqui. Quando a dúvida tem a ver, como eu disse ontem, com filosofia, com doutrina teológica, com sociologia, antropologia, arqueologia, física, macrofísica, microfísica, mecânica quântica, biologia, ciências em geral, datações históricas, você pode duvidar o que você quiser, faz parte da imaginação científica, da necessidade de perguntar: será que isso é uma conclusão definitiva ou foi só como conseguiram enxergar naquele tempo e naquela hora? Mas quando se trata de Jesus e do Evangelho e do ensino da palavra de Jesus para a vida, e você confessa aquilo para os outros e prega para os outros e aplaude para os outros e diz que é isto mesmo para os outros, mas no seu coração você não consegue realizar de maneira alguma aquilo como conclusão definitiva para pacificação da sua vida, da sua confiança, do seu descanso, da sua entrega em Deus, então isso é hipocrisia. Essa fé confessional, essa fé de credo apostólico, de credo de qualquer que seja a natureza, de qualquer que seja o grupo, de qualquer que seja o concílio, supostamente exalta Cristo na sua vida, mas que não tem correspondência no seu cotidiano, é hipocrisia. Portanto, você tem o direito à dúvida em tudo o que seja pertinente a descobertas da natureza e na realidade do universo, nas ciências e em tudo mais. Agora, quando você diz que tem a ver com o Evangelho, tem a ver com Jesus, e você segue Jesus mesmo, e mesmo com tais confissões, você está sempre em choque, em dúvida, em perplexidade, é porque, de fato, nunca houve uma fé genuinamente plantada em você. Você não passou muito da superfície, da epiderme, da casca, do elemento muito, muito de fora da vida. Não houve espigão que se plantou no âmago do ser, no carnegão da existência, não houve. E a prática dessa fé, sem o entranhamento dela no carnegão do ser, da vida, é hipocrisia. Aí Jesus, que estava falando de hipocrisia, os vê chocados com o que acontecera com a figueira. E aí
aparentemente muda de tema, mas você vai ver que ele não mudou de tema, ele só está fazendo uma aplicação do tema da hipocrisia, dizendo na sua resposta: em verdade vos digo, e se tiverdes fé, genuína mesmo, e não duvidardes, porque a fé genuína não fica com tergiversações. A fé genuína não fica com tergiversações. Ou ela pega ou ela larga de vez, mas ela não fica indo e vindo, nem brincando de crer, nem declarando peremptoriamente confissões extraordinárias que não são bancadas existencial e subjetivamente no seu cotidiano pela prática, pela encarnação, pela vida, pela pacificação confiante, pelo descanso em Deus, pela certeza do que é. Se não duvidardes, não somente direis a esta figueira, mas mesmo se quiserdes a este monte olival ou das oliveiras, ou qualquer outro monte que está ali, aquele montezinho Sião pequenininho, que naquele tempo era um pouco mais visível do que hoje é uma curva, uma lombada. Pois bem, a qualquer desses montes, isso é uma hipérbole, isso é um exagero, não porque a fé não faça isso, é porque não é assim que Jesus age na natureza das coisas. A gente nunca viu João Batista, acerca de quem se disse que ele viria para aplanar os caminhos, para aterrar os vales, para nivelar os outeiros, para fazer caminhos retos para o Senhor. Você não vê João Batista com uma enxada na mão fazendo isso. Isso é tudo metáfora e ilustração. Como a própria figueira se transformou numa metáfora, numa ilustração. E é porque ela era uma ilustração perfeita do que Israel, como figueira mentirosa era, é que ela secou porque Jesus mandou. Porque ela prometia há milênios e não entregava nada, como não entrega até o dia de hoje. Continua seca essa figueira. E sabe lá Deus se ainda tem esperança para ela, com tanta maldade que ela pratica frequentemente. Pois bem, então se não duvidardes, mas credes e disserdes a este monte, lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Esse crendo pressupõe a mesma coisa. Você pede já sabendo. Como você lê em Marcos, no capítulo 11, nos versos de 20 a 25. Quando Jesus diz isso, aliás, até o verso 26, ele diz isso: se vocês orarem, crede que já recebestes. Crede que já recebestes. Crede que já recebestes. Eu ilustrei com a ressurreição de Lázaro, quando Jesus pediu quase permissão para dizer: Senhor, Pai, eu estou falando contigo, fazendo essa oração só por causa deles. Porque eu sei que tu já me ouviste. E aí disse: Lázaro, vem para fora. Porque Jesus praticava o que ele ensinava. E ele disse: quando orardes, credes que já. A fé pega o futuro e o presentifica. Não como uma esperança, mas como uma certeza, paradoxalmente, abstratamente carregada de concreção dentro de mim. A fé pega o que seja futuro, de coisas que se esperam, e transforma aquilo em certeza de fatos que eu ainda não vejo, mas já são factos. A fé factualiza a realidade antes de elas se tornarem fatos perceptíveis ante os meus sentidos limitados. A fé se antecipa ao espaço-tempo e se apropria daquilo que, sem dúvida no coração, eu falei com meu Pai
aqui com meu Pai, com meu Pai, com meu Pai que está nos céus. Falei com meu Pai que está nos céus. Pois bem, aí você diz, e o tema, hipocrisia e fé? Bom, já dava para eu parar aqui, porque já está claro para os sensíveis, para os que têm percepção aguçada, que uma coisa está intrinsecamente vinculada à outra. E que se você vive de hipocrisia, você nunca terá fé. E se você vive da fé genuína, você nunca conseguirá praticar a hipocrisia. Mas o texto prossegue no verso 23, dizendo, tendo Jesus chegado ao templo, porque ele estava a caminho do templo, quando ele amaldiçoou a figueira. Quando ele chegou no templo, lá em cima, tendo já começado a ensinar as pessoas que foram se achegando e se aproximando, também dele acercaram-se os principais sacerdotes, os mais importantes, os que tinham os turnos sacerdotais de maior status, os que eram os candidatos naturais a se tornarem os entes superiores na religião de Israel. Esses seres de perspectiva religiosa importantíssimos, principais, e os anciãos do povo, aquelas pessoas diante de quem todos se curvavam ao passar, respeitabilíssimos, nas suas expressões de exterioridade, nas suas fantasias religiosas, fantasiados de sacerdotes, fantasiados de fariseus, e os fariseus, tanto quanto os sacerdotes, se fantasiavam. Assim como você vê cardeais fantasiados, assim como você vê algumas figuras eclesiásticas do mundo eclesiástico formal, fantasiados de sacerdócio, eles precisam se distinguir do resto da multidão onde eles chegam. Tem que ter uma bata, uma batina, um colarinho clerical, uma vestimenta que você não fique com dúvida, não, aquele ali é alguém de Deus ou da religião. Diferente de Jesus, que nunca vestiu fantasia de nada, a ponto de que quando Judas quis traí-lo, Jesus era tão óbvio, era tão parecido com todos, era tão comum, era tão normal, era tão humano, que Judas disse, olha, para vocês o identificarem, já que ele não andava com uma estola sacerdotal, nem com um talit na cabeça, nem como os fariseus com franjas e franjas, nem com o livro da lei numa caixinha de couro amarrada à testa, nem com a fantasia da lei amarrada na caixinha, com tiras e tiras de couro dos braços. Não, ele era só gente normal, simples, definitivamente humana, demasiadamente humana. Então Judas diz, é aquele em cuja face eu beijar, é aquele em cuja face eu beijar. É esse que vocês devem prender, porque não havia nele nada que não fosse completamente normal. Ele era leigo, vivia como leigo, se apresentava como leigo, não tinha titularidade nenhuma, não pedia titularidade. As pessoas o chamavam pelo nome de Jesus. Quando ficavam muito íntimas, como os apóstolos, chamavam de mestre, de rabi, porque era com ele que aprendiam. Mas, do contrário, qualquer ser humano que chegasse o chamava de Jesus. Ou alguém que tivesse visto ele realizar um milagre extraordinário e que tivesse caído em tamanho estado de estupefação, chegava e dizia, Senhor, ajuda-me, socorre-me, tem compaixão de mim. Mas no mais, o tratamento é pelo nome próprio, é Jesus, que significa o Senhor salva.
É um equivalente a Josué, que significa Deus salva. Pois bem, tendo Jesus chegado ao templo e começado a ensinar, vieram os principais sacerdotes e os anciãos do povo, diferentes do resto da multidão, e perguntando, já chegaram perguntando, nem pararam para ouvir. Nem pararam para ouvir, já chegaram perguntando. Isso é um comportamento ridículo de crente. Você não para ouvir, não dá tempo a nada. Já chega com pergunta. Já chega gritando, ofendendo, demandando, questionando, botando na parede, com intolerância. E você sabe muito bem que é assim que acontece, você sabe. Porque muitos de vocês aqui já foram assim, alguns ainda são assim, e alguns convivem com milhares que são exatamente assim. Isso faz parte de uma cultura perversa que se embrenha na mente das pessoas e elas passam a nem notar o quão grotescas, ogras e toscas elas se tornam, como esses sacerdotes e anciãos do povo que já chegaram perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Uma pergunta insolente. Ele estava ali falando. Tinha gente tão interessada que estava ouvindo. Mas eles chegam e querem saber, escuta, com que autoridade tu abres a tua boca? Ponha-se no seu lugar. Você acabou de ouvir isso aqui de um deputado palhaço no Congresso Nacional, dirigindo-se à minha amiga, irmã, amada, companheira de carinho e de oração, a Marina Silva, ministra. Ponha-se no seu lugar. É o mesmo espírito, mesma potestade, mesmo demônio mental. Já chegaram perguntando: com que autoridades fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Tem algum fórum, algum nível superior, alguma instância religiosa maior do que a nossa? Que a nossa está acima de todas, e da nossa parte, eu posso garantir, nós podemos asseverar que não foi de nós, nem do nosso sinédrio, nem do nosso concílio, nem do nosso consenso, que você recebeu autoridade nenhuma para ensinar nada, para abrir a boca, em contexto ou em circunstância alguma. Então, calado é o que eles estão dizendo. E Jesus lhes respondeu a essa cambada de fantasiados religiosos, arrogantes e soberbos: eu também vos farei uma pergunta. Vocês me fizeram duas, eu vou fazer uma só. Se vocês me responderem, então eu responderei com que autoridade eu faço as coisas que eu faço. Vocês aceitam? Vocês não querem saber com que autoridade eu faço as coisas que eu faço? Então eu vou fazer só uma pergunta. E aí ele perguntou: de onde era o batismo de João Batista, meu primo? Do céu? Do céu? Ou dos homens? Ou da terra? Era uma instituição humana, uma veneta de um homem transtornado com complexo de profecia e de profeta, ou era algo que ele tinha recebido como mandamento de Deus dos céus, para ele convocar, para ele aplanar caminhos, para ele aterrar vales, para ele nivelar os outeiros, para ele deixar as coisas claras de que estava chegando o reino de Deus, e sem arrependimento, sem metanoia, sem mudança de mente, de conversão,
de fariseus, de sacerdotes, de guardas do templo, de guardas romanos, de publicanos, cobradores de impostos, de prostitutas, tanto quanto de mães de família, de qualquer ser humano. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Portanto, sem metanoia, sem mudança de mente, de olhar, de compreensão, de reinterpretação da vida, de ressignificação da própria existência com uma nova maneira de viver, sem isso, não haveria instalação do reino de Deus no coração de Deus, no coração de homem algum, porque o reino de Deus, afinal, não viria ainda com nenhuma visível aparência, mas com subjetividade instalando-se no coração dos homens. Portanto, a pergunta é essa: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí, os sacerdotes e os anciãos do povo, os reis da hipocrisia, os senhores da teatralidade, da conversa fiada, da mentira, da disfarçatez, estavam acostumados aos seus conluios, às suas cabalas secretas, aonde eles faziam os seus arranjos, das suas magias farisaicamente mentirosas, para enganarem as pessoas. Eles se reuniram e discorriam entre si. O nível de cara de pau e de explicitação do desejo do mal em relação a Jesus era tão grande que eles não tinham mais nem o pudor de falar assim baixinho, chamar um, falar com um, aí um vem e chama o outro. Não, eles discorriam entre si. Já tinha se tornado algo completamente descarado. O ódio e o desejo de matar Jesus. Discorriam entre si, perguntando, raciocinando, elucubrando. E o que é que eles concluíram? Se nós dissermos dos homens, é para a gente ficar morrendo de medo do povo. Porque todos eles consideram João Batista um profeta sincero, verdadeiro e genuíno. Então, a gente não pode usar essa alternativa de dizer: o batismo de João era dos homens. João era um homem bom, mas o batismo dele era dos homens. Por outro lado, se nós dissermos que o batismo de João Batista era dos céus, então ele, Jesus, vai se voltar para nós e dizer: por que então vocês não creram em João? Por que que vocês não o seguiram? Não obedeceram? Não se converteram? Se tem certeza absoluta de que aquele marginal era marginal da religião, mas habitava o centro do coração de Deus, como é o caso dos profetas, marginalizados pelas instituições frequentemente, mas habitando o âmago da intimidade de Deus, por que que vocês não escolheram a boa parte e o seguiram? E o consideraram quem ele de fato era? Por quê? Essa foi a conclusão que eles chegaram, e era a conclusão lógica, porque eles tinham sido encurralados por Jesus e disseram: a gente só tem uma alternativa agora. Aí eles responderam a Jesus: nós não sabemos. É só nessa hora que você vê o acadêmico, o religioso que acha que sabe tudo, que ensina a Deus que sabe Deus, que Deus não fala nada se não for através de sua boca. São os formados em Deus, os doutores em Deus, em divindades, e em qualquer outra coisa, que são os seres superiores do conhecimento de Deus em relação ao mundo, que é uma coisa patética,
que no Evangelho você não encontra lugar nenhum para isso, só na religião do Templo de Israel, não em Jesus, não entre os discípulos e não no meio do povo. E Jesus luta contra isso, porque esse é um surto que de vez em quando quer se aflorar na alma dos discípulos dele. E Jesus os combate veemente e sem nenhum tipo de conivência ou de leniência, porque isso é absolutamente abominável, isso é o adubo de toda hipocrisia espiritual. Então eles disseram, não sabemos. E Jesus, por sua vez, disse, nem eu tampouco direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas, mas olha só, eu tenho mais uma questãozinha, uma história para contar. Você está vendo a ligação entre hipocrisia e fé? Como elas não habitam o mesmo lugar? Se você abrir espaço para hipocrisia, você tirou o lugar da fé. Se a fé crescer e se plenificar no seu coração, não há lugar para hipocrisia, para performance, para disfarçatez, para o faz de conta. A fé determina que o que é, e o que não é. Mas ela é uma certeza de ser, o tempo todo. A hipocrisia que não lida com isso, não está nem aí para isso, ela só quer ter a certeza de que os outros pensem algo acerca de você. Não precisa haver nenhuma correspondência no seu coração. Aí Jesus disse, olha, eu tenho uma historinha. Leve, suave, fiquem preocupados não. Aí ele conta a história para todo mundo, mas especialmente para os sacerdotes e os anciãos do povo. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na nossa vinha, na vinha da família, que está na hora de colher o fruto para fazer o vinho, vender e internarmos o recurso para a família. Aí esse filho respondeu, sim, paizinho querido, amado, ó Pai sublime, exaltado, ó Pai Senhor, sim, Senhor. Porém, não foi. Só tinha confissão, só credo, só doutrina, só fala certa. Supostamente ele dizia o que ele achava que o pai queria ouvir. Como eu passei a minha vida desde criança, eu notei isso quando eu era um menino de uns 2, 3 anos, na igreja presbiteriana em Manaus, minha mãe me levava, eu ia lá, garotinho. Me chamava a atenção a inobjetividade das orações. Com a minha cabecinha de 3 aninhos, mas eu dizia, por que será que eles falam tanto essas coisas assim sobre Deus e na hora de pedir mesmo o que eles vão pedir é quase nada? Ou é uma coisa sem expressão? O que me chamava a atenção era aquele... Tinha até um gestual, geralmente eram presbíteros que ficavam em pé, subindo e descendo assim no calcanhar, vestidos de paletó e gravata, com a cara virada para cima, muito arrumados, e eles começavam, ó Deus, Altíssimo, Amantíssimo, Sublime, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reinas sobre todos os reis, autoridades e povos e tal. Era um elogio. E aí, no fim, era só aquilo mesmo. Eu dizia, que coisa mais interessante. Às vezes eu falava para minha mãe, por que eles falam tantas essas coisas para Deus? Parece que Deus não sabe quem Deus é. E à medida em que eu fui ficando um pouquinho maior, isso foi ficando insuportável para mim. E logo depois, já chegando aí perto da puberdade, eu aprendi que Jesus só chamava a Deus de paizinho, de Abba.
E nada mais. Nenhuma outra nomenclatura, era Paizinho, Aba, da maneira mais popular, e ficou mais patético ainda para mim, antes mesmo de eu me converter. Mas está aqui esse filho, é um religioso, hipócrita, como os sacerdotes, os fariseus, os anciãos do povo, os escribas, os acadêmicos da correção, da doutrinação, do ensino, da catequese, da fala, do credo, da declaração, tudo sim. Mas não foi. Tudo sim, mas não praticam. Tudo sim, mas são como a figueira, só folha. Não dá fruto. É só promessa, sem consequência. É só fachada. Mas se você entrar procurando algum fruto dentro, você não acha nada. E o que Jesus declara para essas pessoas, declarou naqueles dias e declara em todos os tempos, declarou ao Israel como povo, declarou ao Israel como religião, declarou às autoridades da religião em volta dele, declara em todo o tempo, durante a história, declara hoje, declara agora. Eu não estou interessado em confissão de fé. Qualquer idiota, qualquer inteligência artificial pode fazer declaração de fé. Se você pegar aí um site GPT, como eu tenho aqui no meu celular, e você perguntar ao site GPT quais são os principais ensinos do pastor Caio Fábio ou do Caio Fábio, ele vai te dizer as principais ênfases que o reverendo Caio Fábio deu no curso do seu ministério. É a pregação do Evangelho da Graça, é a salvação em Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é o Cristo eterno. Ele ensina que se leia a Escritura e se leia a vida tendo Jesus como chave hermenêutica interpretativa, e ele tem uma ênfase total no fato de que a espiritualidade humana precisa ser integral. Quanto mais humano, mais espiritual, e quanto mais espiritual, mais humano, e muitas outras coisas. Sem erro, e é só uma inteligência sem alma. Como esses indivíduos aqui, como muitos que dão aula por aí de Deus, inteligências artificiais, sem alma. Dizem sim, 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 sim. Mas você não espere por eles, porque eles não chegam. Eles falam de amor, mas eles não te acolhem na tua dor. Eles falam de vida moral, mas eles não têm nenhuma conduta ética. Eles falam de obediência, mas eles não se dispõem a nenhuma prática de obediência que não seja algo a ser performatizado no palco, onde haja muito público para aplaudi-los após a performance. A coisa mais horrorosa para eles é a prática de uma espiritualidade íntima, dentro do quarto, na solitude, no silêncio, na quietude, sem visibilização, sem ninguém vendo. Hoje em dia eu vejo, as pessoas já não oram mais sozinhas, até para orar elas fazem lives. Até as orações têm que ser gravadas. Já não serve mais só dizer, ô meu irmão querido, minha irmã amada, ó, você está aqui no meu coração e eu estou orando todo dia pelo que você já me falou, e tem alguma coisa mais que você queira que eu inclua nas minhas orações em relação a você? Não, não serve.
Tem que ser tudo escrito, gravado, publicado, documentado, fotografado. Tem que virar filme para o outro, porque de fato a gente sem incentivo vai naturalizando e normalizando as coisas. Entra no teu quarto é sem câmera. Entra no teu quarto é sem live. Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto será tua única audiência. E nenhuma outra. Mas isso parece falta de objetividade, porque de fato as pessoas nem creem tanto que estão falando com Deus. Elas querem mesmo é que o outro saiba que você está falando acerca dela, supostamente para Deus. Tem tudo a ver com uma determinada média fraterna de carinho, ou de qualquer outra coisa, ou até de importância que você quer que a pessoa tenha nas expressões do seu pensamento no dia a dia dela, quando na realidade é muito mais fácil gravar 1 minuto de uma oração por alguém e passar o resto do dia sem pensar na pessoa do que entrar no quarto e no silêncio, dedicar-se só na presença de Deus, intercedendo por alguém, ou orando, ou simplesmente estando em silêncio diante de Deus, numa contemplação que não tem palavras, mas tem entrega pacificada do coração, a certeza do cuidado divino por você. O que passa disso, quem ensinou foi Jesus, e a gente já viu aqui em Mateus 6, quem está me acompanhando há 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, passou por Mateus 6 minuciosamente comigo e viu que o nome que Jesus dá a isso é hipocrisia e não fé. Aonde existe essa manifestação de fé, essa pseudo-fé, existe só hipocrisia e fé genuína nenhuma. Mas aonde a fé genuína está, nem sempre você ouve confissões, exaltações, elogios a esse Deus carente que precisa saber que Ele é o maior, o mais gostoso, o mais poderoso, o melhor de todos, e como Ele não há igual, parece até que Ele não sabe e precisa ser lembrado disso todo dia. Isso é coisa patética, feia, infantil, nojenta, e devia ser lavada da nossa alma para sempre. Ele é e Ele sabe. Jesus disse: não andeis inquietos, não usem de vãs repetições, não repitam, não tornem públicas essas coisas, vosso Pai Celeste sabe. Sabe. Então ele vem contando a história dos 2 filhos. Falou com o primeiro e ele disse: sim, Senhor. Porém não foi. Nunca apareceu. Era só para consumo dos ouvidos do pai, naquela manifestação familiar, naquela congregação. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa: meu filho, olha lá, está na hora de colher a vinha, o fruto para fazer vinho, para a gente botar um dinheiro para dentro de casa, na família, e eu estou precisando da sua ajuda. Eu não tenho tantos trabalhadores esse ano para fazerem essa tarefa. Mas esse segundo filho disse: eu não quero, pai, eu não quero, não estou afim, eu não vou. Tenho nada a ver com vinho, com uva, detesto. Não nasci para o chão, para a agricultura, para a terra. Acho esse aí um negócio muito rudimentar, antigo. Tem a ver com você e com a família. Mas eu tenho outros planos para a minha vida. Eu não quero. Portanto, eu não vou. Aí Jesus diz: depois de um tempo de reflexão, de silêncio, de olhar para dentro,